pessoal, tudo bem? Eu sou a Fernanda, estou aqui para apresentar o primeiro o webinar do estudo do ano, né? Estudo de negociações coletivas. Estou aqui com o João e com a Juliana. Eles são os especialistas aqui da pesquisa, parte do time que está envolvido com o desenvolvimento dos estudos, né? Dentre outras coisas. O João é gerente da área de pesquisa, a Juliana é consultora. Eles vão me ajudar aqui a passar por esse estudo página a página aí para a gente explorar ao máximo, né? Extrair 100% de informação desse conteúdo. Vamos passar aqui para a primeira página do estudo. Ele fala um pouquinho sobre a parceria da carreira com a FIP, né? Isso. Primeiramente, queria agradecer a todos que estão participando aí do webinar e aproveitando para falar aí do primeiro estudo do ano de negociações coletivas e a parceria que a Carreira Miller tem com a FIP. Então, esse estudo é fruto dessa parceria e a FIP, através do projeto Salariômetro, ela faz o acompanhamento de todos os acordos e convenções depositadas no site do mediador. É um site público, né? Todos têm acesso, mas nós sabemos que a consulta pelo site do mediador é bem burocrática. Então, a FIP, ela analisa esses dados e entrega isso de uma forma muito mais fácil para que a gente possa trabalhar com as informações. E a Carreira Miller, né, visando facilitar ainda mais esse processo, essa análise e apresentar essas informações, né, de uma forma relevante para as empresas, preparou esse estudo aí que nós vamos apresentar hoje, tá? Legal. A gente teve também a participação do Augusto da FIP, né, num podcast que a gente gravou recentemente sobre esse estudo também. O conteúdo tratado no podcast é um pouquinho diferente, né, João? O João participou com a gente também, então acho que ele pode dar rapidamente só uma esclarecida, né, em como é que a gente abordou esse assunto lá e por que o Augusto participou, qual foi a importância dele estar lá com a gente nessa conversa. Perfeito. A ideia hoje é a gente passar pelo estudo mesmo, página a página, análise por análise, mostrar o que está, como interpretar cada uma dessas análises, o que esses dados querem dizer, né? No podcast foi mais um bate-papo mesmo, mais descontraído, sobre os dados, sobre os principais pontos aí do estudo, até mesmo sobre conceitos que estão implícitos aqui, né, que você precisa conhecer para conseguir interpretar esse estudo. Então, a diferença é essa, né? A gente vai passar pelo estudo todo e no outro a gente comentou os principais destaques aí do estudo. Legal. Panorama das negociações. Só uma observação, o estudo é 2020, né, Ju? Mas os dados são 2019. O que isso significa? O que isso pode ajudar o RH a olhar para trás, assim? Exatamente, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas se os dados são de 2019, como que eu vou usar isso agora, né? Já foi o ano de 2019. Mas a ideia é justamente entender o que aconteceu no ano de 2019, né? Essas informações retratam, inclusive, o cenário econômico do país, né? Inflação, então são dados muito relevantes que as empresas têm que fazer o acompanhamento. Então, a gente traz todo esse apanhado de informações do ano de 2019, visando fornecer aí dados para que as empresas se preparem para o ano de 2020. Acho que o João também pode complementar um pouco. Isso, a ideia aqui, a gente traz também depois um panorama do que é esperado para 2020, principalmente do ponto de vista de inflação, né? Mas a ideia aqui é a gente olhar para o que esteve na pauta de 2018 e 2019, a gente também acrescentou algumas informações ali de 2018 para ver como isso vem evoluindo, quais temas estão entrando em pauta, como que as negociações estão acontecendo, para que vocês se preparem e estejam prontos aí para negociar esse ano. Legal. Lembrando só que esse gráfico, esse estudo, ele é totalmente interativo, né? A gente vai passar pelas páginas agora aqui, vocês vão perceber que os gráficos, eles são interativos. Isso vai agregar muito, né? Porque a gente vai ter como analisar um histórico aí de informações, né? A gente consegue comparar dados ao longo dos anos e também trazer algumas comparações e análises que a gente consegue complementar com um gráfico que seja mais dinâmico, né? A gente consegue apresentar melhor as informações. Exatamente. As empresas conseguem trabalhar com vários tipos de seleções, né? Então, a gente separa por regiões e algumas análises por anos. Então, isso facilita aí a ter acesso a um número de dados muito maior. Se, por exemplo, a gente apresenta ali a média das negociações, você quer ver especificamente do seu segmento, da sua região, essa interatividade possibilita você fazer esses filtros. Bom, na primeira página aqui, essa página é um overview, né, um panorama do estudo, né, Ju? Isso. O que a gente pode tirar de informação aqui dessa página? Essa página é um apanhado de informações gerais, né? Então, com base em tudo que nós vamos apresentar no estudo, a gente listou aqui nessa página principal os pontos com maior destaque. Então, vocês podem conferir aqui essas informações. Nós não vamos ler essa página, porque, né, no decorrer do estudo nós vamos explorar detalhadamente todos esses tópicos, tá?
Eu vou mandar aqui no chat para vocês o link do estudo. Assim vocês podem, não sei se fica mais fácil de repente acompanhar no próprio computador, né? Porque aí tem alguma informação que você queira voltar para mandar uma pergunta aqui. Então eu mandei o link aí, ele é um estudo aberto, tá? Você pode compartilhar com quem você quiser aí na sua empresa. Se tiver mais gente assistindo também, às vezes é legal, né? Cada um abre no seu computador. Eu mandei aí o link, podem acessar. E depois, mais pro final do webinar, eu mando o link do podcast também para vocês conseguirem assistir e enriquecer ainda mais o que a gente está conversando aqui hoje, né? Bom, passando então para a próxima página, a gente tem aqui as negociações salariais, né, pessoal? O que esse primeiro gráfico aqui quer dizer pra gente? Bom, aqui nessa página nós vamos falar um pouco de como ficou o cenário dos reajustes salariais. Então, nesse primeiro gráfico aí, a gente já pode observar a questão da interatividade, né, que a Fer comentou. Vocês conseguem na setinha ali mudar para o ano, né, de 2019 para 2018. Nesse gráfico, isso é muito interessante porque a gente consegue observar uma grande diferença aí que a gente teve de 2018 para 2019. Enquanto que em 2018, 75,5% dos reajustes foram acima do INPC, em 2019 a gente vê que esse percentual caiu para 49,4%. Então esse é um dado aí que teve grande destaque nessa análise e eu queria pedir para o João complementar um pouquinho o porquê disso. Essa informação é bem relevante, né? O principal item aí de negociação dos acordos é o reajuste, né? E quando a gente faz o acompanhamento, além do valor ali que está no gráfico da direita, a gente acompanha se esses reajustes estão acontecendo na inflação, abaixo ou acima, né? Essa mudança no ano de 2019, essa queda considerável dos acordos acima da inflação, bom, mostra um pouco do cenário econômico, né? Muitas empresas estão com dificuldade de oferecer algo acima da inflação, e também abre uma possibilidade para o RH ser um pouco mais estratégico na distribuição dos recursos, né? Porque, do ponto de vista estratégico, né, de remuneração estratégica, os acordos acima da inflação, eles complicam um pouco a distribuição do orçamento, porque imagine que você tem um orçamento determinado ali para a folha de pagamento, e se você precisa dar um reajuste que vai valer para todo mundo, você tem cargos que já estão acima do mercado, pessoas que tiveram baixo desempenho, e todo mundo vai receber. O que a gente recomenda, né? Com consultoria, a gente entende que é muito mais estratégico vocês fazerem uma análise individual, caso a caso, para distribuir esse orçamento. Então, quando o acordo está na inflação, isso possibilita que esse recurso seja distribuído de uma forma um pouco mais justa, ou seja, vocês vão acompanhar o mercado, ver cargos que estão abaixo do mercado, pessoas que tiveram um bom desempenho, e daí vocês aplicam esse recurso através de mérito, promoção e até mesmo enquadramento. Então, a gente entende que isso, por um lado, é muito bom, porque possibilita o RH utilizar esses recursos de uma maneira mais estratégica. Outra coisa também que me chama muita atenção quando eu olho para gráficos desse tipo é porque que é importante ter uma pesquisa, né? Acompanhar uma pesquisa de mercado, né? Porque ela traz justamente informações como essa, né? A pesquisa é muito importante, inclusive aqui nós temos, né, a consulta salarial, uma base de dados com mais de 1.800 empresas, onde nós fornecemos essas informações, né, do mercado. Então é muito importante que as empresas se mantenham atualizadas no quesito pesquisa salarial para entender como a estrutura está alinhada com o mercado, como os cargos conversam com os cargos de mercado, saber se a remuneração está ali posicionada, né, se você está em alta performance, se você está alinhado ao mercado, então como está o comparativo da sua remuneração com o mercado, benefícios, programa de PLR de bônus, então entender aí o posicionamento da empresa frente ao mercado, porque isso vai possibilitar a tomada de algumas decisões estratégicas, né, observando esse cenário das negociações, até mesmo como o João comentou, quando a gente tem ali as movimentações individuais, seja por mérito, promoção ou enquadramento, a gente tem que ter essa referência de mercado para saber, né, se realmente é o caso ou se a gente tem que ir ali trabalhar com as negociações. Isso é muito importante também. O João levantou o dedo ali, acho que tem uma coisa para comentar. Não, inclusive o resultado da pesquisa ele pode ser trazido para a negociação. A gente tem casos bem-sucedidos de clientes nossos que utilizaram os resultados da pesquisa para negociar alguma coisa com o sindicato. Então, por exemplo, uma empresa que estava com uma dificuldade financeira e já estava com salários muito acima do mercado, conseguiu demonstrar isso para o sindicato através da nossa pesquisa e o sindicato entendeu e foi mais flexível aí na negociação, inclusive vendo o que faltava de contrapartida, né? Então a empresa verificou que tinha um benefício que ela não oferecia, os salários já estavam muito acima, então negociou um reajuste abaixo da inflação
e, em contrapartida, oferecer um benefício que o mercado estava oferecendo e eles não. Então, é muito importante ter essa visão do mercado. Legal. No gráfico ali ao lado, a gente tem, então, o que quer dizer esse gráfico? Assim, o que ele complementa essa informação de negociações, né? Bom, no primeiro gráfico a gente está olhando a proporção dos acordos em relação à inflação. No da direita, a gente está falando simplesmente do reajuste que foi negociado. Então, o reajuste na média ali foi negociado em 4,5% no ano passado e desculpa, ao contrário, o mediano 4,5% e a média 4,3%. E agora vem a pergunta de fogo. Médio e mediano, Juliana. Qual a diferença entre esses dois termos? Bom, vou explicar um pouquinho aí, né? Eu acredito que média todo mundo saiba, né, do que se trata. Nada Da época mais da escola já, né? da época da escola, a gente guarda essa informação e usa muito no dia a dia, né? Mas nada mais é que a soma de todos esses índices que foram fechados dividido pelo número, né, de negociações. Então, a gente viu que tem lá mais de 30 mil negociações, então soma todos esses índices de reajuste e divide por esse número de negociações. A gente vai chegar no valor médio, né, obtido no ano de 2019, que aí no caso é 4,3%. E a mediana, né, que eu acredito que é onde tem a mais dificuldade em entender qual é o conceito, é uma medida estatística, então ela representa o valor central de um conjunto de dados. Então, a gente organiza, né, todos esses índices de reajuste de forma crescente e identifica qual que é o valor central dessa amostragem. Inclusive, um exemplo aí muito simples que o João me deu uma vez da mediana é que a gente pensando aí, imagina uma fila onde a gente tem várias pessoas. Então, a gente organiza essas pessoas de acordo com a altura delas. Então, da menor pessoa para a maior pessoa. Aí, a gente vai nessa fila, vai pegar a pessoa que está exatamente no meio da fila e perguntar para ela qual que é a sua altura. Aí ela fala, minha altura é 1,60. Eu falo, então 1,60 é a mediana. Então, é basicamente isso, né, de uma forma bem simples, resumindo esse conceito. E daí, no mercado, aí, a gente observou que as negociações foram 4,5%. Estatística nunca foi tão fácil, né? Daí a utilização a utilização da mediana é para diminuir efeito de amostras muito baixas ou muito altas, porque na média entra tudo, né? Se tem um valor ali que foi muito acima do ponto central ou muito abaixo, isso vai influenciar no resultado da média, mas não vai influenciar na mediana. A mediana é aquele ponto central ali da amostra, então se tem valores muito baixos ou muito altos, isso não interfere na mediana. Esses desvios, né? Sim. Bom, passando aqui então, a gente tem informações sobre negociações salariais, certo? Aqui a gente vai falar do piso, Vou ter que recarregar aqui. Só um minutinho, gente, a gente vai recarregar a página. De vocês também, se acontecer isso de os gráficos não aparecerem, é só recarregar a página, tá? Sim, porque o estudo fica na internet, né? Então, às vezes, online. estão com problema de conexão, acontece mesmo. Sobre as negociações salariais, então, vamos falar sobre piso. Antes, só uma dúvida. O João tinha algum dado para passar antes no Não, é gráfico aqui mesmo. anterior? Vamos Isso lá, aí? piso. Então, tá. A gente tem uma pergunta já sobre isso, então eu estou guardando a pergunta aqui para quando você comentar isso. Tá, perfeito. Então, nesse gráfico a gente apresenta aí o piso médio e mediano, né? A gente já explicou a diferença, que foi negociado em 2019. E na média ele ficou aí 22% acima do salário mínimo. Então, as categorias aí que tem um piso específico, na média eles estão a 22% acima do salário mínimo. Depois a gente tem como ver essa informação detalhada por segmento, por região. Inclusive, né, o Augusto, né, se vocês assistirem um podcast depois, o Augusto da FIP comentou, né, durante esse podcast, que o piso costuma ficar historicamente, né, entre 20% e 30% acima do salário mínimo. Então, a gente apurou aí um valor exatamente dentro dessa margem. Tá. Então, vamos falar agora sobre o acordo com redução de jornada, né? Acordos com redução de jornada. Isso é mais um indicador de como foi a economia em 2019, né, pessoal? No auge aí da crise, a gente teve essa proposta do governo, né, de liberar essa possibilidade de fazer um acordo para reduzir a jornada e, consequentemente, reduzir os salários para empresas que estavam com a capacidade produtiva muito ociosa, né? Isso foi bastante utilizado em 2018, a gente vê ali que teve 58 empresas que utilizaram esse recurso. Em 2019 isso já caiu bastante. Isso tem a ver com duas coisas. Primeiro, o cenário econômico mesmo que mudou um pouco. E segundo, algumas empresas que utilizaram esse recurso
reclamaram um pouco da burocracia que foi para conseguir negociar isso, então acabou não sendo um recurso que pegou, né? Você vê que em 2019 já caiu em desuso e a tendência é isso não ser mais uma moda aí, né? Sim. Com a reforma, então, como você disse, a tendência é isso diminuir mais ainda, né? E também as empresas estão utilizando outros recursos, né, para fazer esse ajuste em vez desse acordo de redução de jornada. Uhum. O Jonathan Malsi, ele comentou aqui no chat, ele perguntou se a gente vai trazer vai relacionar os dados desse estudo que estão aqui representados nesse estudo com dados atuais. Sim, a gente sim. vai trazer, então, a gente vai fazer também um comparativo, né? Porque a gente continua, na verdade, Jonathan e todo mundo aí que está no chat acompanhando, esse estudo ele acontece para retratar um cenário para o RH se preparar para as primeiras ações agora do ano de 2020, né? Para planejar o seu ano. Mas a consulta continua acompanhando todo o andamento do mercado, juntamente com a FIP, com os dados que eles geram, né, pessoal? Possivelmente, se você vai negociar os acordos no segundo semestre ou mais para frente, esses dados aqui já não vão te servir tanto, né? É muito útil para quem está negociando agora no primeiro semestre. Mas a gente vai continuar acompanhando o mercado, então se o seu acordo é em novembro, setembro, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai ter informações mais atualizadas, vai poder te falar já, acompanhando mês a mês, o que está acontecendo, como que isso está mudando, porque assim, a gente traz aqui no estudo as previsões para o ano, mas tem sempre situações não previstas, né? Por exemplo, quando fizeram essa previsão de inflação, o impacto do coronavírus, por exemplo, né? Sim. Como que ele estava precificado ali. Agora isso já começa a interferir, então toda semana sai um relatório novo com novas previsões. A gente viu que já teve redução na previsão de crescimento do PIB, já teve alteração também na previsão de inflação. Então a gente vai acompanhar isso também ao longo do tempo. Então, se você precisar de alguma informação, pode entrar em contato com o seu consultor, que a gente vai te mantendo informado. Foi até legal o Jonathan ter comentado isso, porque é uma dúvida muito grande, né? Porque esse é um tema que a gente tem que trocar o pneu do carro andando, né? Porque o negócio vai sempre caminhando e parece que tudo que a gente tem, às vezes, disponível tá muito... reflete um cenário anterior, né? E aí é bom, importante também que a consulta salarial está disponível aí aos consultores para atualizar isso, porque a gente continua acompanhando, tá? Então, mesmo que essas informações não sejam sempre representadas, materializadas no estudo, a gente tem esse dado aqui, né, para consulta. E a ideia aqui é a gente explicar cada análise, como interpretar cada uma delas. Depois os dados eles vão sendo atualizados e vocês sabendo já utilizar o recurso, aí fica muito mais fácil. Sim. Um bom exemplo disso também foi a questão do salário mínimo, né? Aquela confusão toda que deu, porque eles se basearam num dado que depois ele se alterou e aí precisou reajustar o valor do salário, né? Então, acontece isso também exato. no governo. O governo tinha que definir o salário mínimo para entrar em vigor já em 1º de janeiro e eles ainda não tinham a inflação de dezembro. Então, foi feito com base na previsão, só que depois a previsão estava um pouco abaixo do que realmente fechou. Sim. A gente teve aí alguns preços, né, principalmente da carne, que interferiram e teve que fazer um novo ajuste depois para chegar na inflação. Por isso é muito importante também as empresas acompanharem, né, essa expectativa. Mais à frente que no estudo nós vamos passar por isso, mas como a gente está num cenário aí muito instável, o índice de inflação tende a variar mesmo, então é bom sempre acompanhar, até mesmo para saber se o orçamento que foi proposto, né, para o ano de 2020 está alinhado aí com o que está sendo encontrado na inflação. Estou acompanhando o chat aqui, vi que tinha um pessoal que estava com dificuldade de entrar, já conseguiu, beleza. E o Jonathan agradeceu aqui a resposta. Obrigado, Muito Thiago. legal a participação de vocês, pessoal. Bom, vamos lá então para a próxima página do estudo. Negociações concluídas, né? Perfeito. Aqui nós vamos mostrar a quantidade, né, de acordos e convenções fechadas nos últimos anos. Essa análise é bem interessante, considerando o fato de que em 2017, né, dia 11 de novembro de 2017, nós sabemos que entrou em vigor a reforma trabalhista. Então, depois que entrou em vigor a reforma, se nós imaginarmos, né, que a ideia era justamente facilitar esse processo das negociações para as empresas,
a gente observa um pouco ao contrário ali no número de acordos e convenções fechadas, né? Esse número caiu, a gente vê que em 2019 tem uma redução e em 2018 e 2019, né? Tivemos essa redução. E aqui eu abro para o João falar um pouquinho para a gente, mas se a ideia era facilitar, por que a gente está vendo esses números, né? A reforma ela facilitou, flexibilizou algumas questões para a relação de trabalho entre a empresa e o trabalhador, né? Mas com relação ao sindicato, ela dificultou um pouco a ação do sindicato e o poder do sindicato. Então, isso mudou a dinâmica das negociações e dificultou a conclusão de alguns acordos, porque o sindicato, itens que antes eram garantidos, como as contribuições, isso passou a ser pauta de negociação e aí complica, né, de fechar um acordo. Agora a gente já vem vendo uma recuperação, né, caiu bastante ali em 2018, mas 2019 já melhorou um pouco. Legal. Sobre, ainda voltando um pouquinho, porque a pergunta apareceu agora aqui, eu vou só retomar sobre os acordos com redução de jornada e perguntar para o João aqui. Eu vou ler exatamente como o Renato Fortes mandou a pergunta aqui, para você ver se consegue ajudar a gente agora. ACT de redução de jornada versus aumentos reais de salário. O que explica que em 2018 houve um volume alto de ACTs prevendo aumentos reais e um maior número de ACTs com redução de jornada. Há uma categoria específica que passou por dificuldades? Não vou saber te responder. A gente Acho consegue, que é muito específico, né? Mas a gente consegue checar esses dados, a gente vai ter que cruzar algumas informações lá, mas de cabeça assim não vou saber responder. Sobre os acordos acima da inflação, tem uma questão que interfere bastante, né? Quando a inflação varia para baixo, a tendência é os acordos por alguns meses, no 1 ou 2 meses, eles fecharem acima. Então, por exemplo, a inflação está em 4% e os acordos estão fechando ali em 4%. Aí no mês seguinte, a inflação cai para 3,8%. O que acontece? Os sindicatos tendem a continuar negociando em 4%. E aí a proporção de acordos que ficam acima da inflação tende a subir. E o movimento contrário também é verdadeiro. Então, por exemplo, quando a inflação sobe, a tendência é os acordos começarem a ser negociados com base nos últimos acordos que foram fechados no mês anterior. Então, isso pode resultar em acordos abaixo da inflação. Então, se a gente olha para 2018, a variação da inflação teve um determinado período ali no meio do ano em que a inflação caiu e os acordos continuaram fechando acima. Então, assim, a sazonalidade da inflação influenciou um pouco mais em 2018. Mas dá para a gente checar melhor esse dado e te responder com mais detalhe, Renato. É isso aí, depois a gente pega o seu e-mail e a gente pode, acho que até compartilhar com o grupo inteiro, né, para o pessoal que está aqui no chat também, para conseguir acompanhar a resposta, né? Então a gente manda por e-mail para vocês, tá bom, pessoal? Bom, vamos seguir então. A próxima página do estudo, itens negociados, né? Os 10 mais frequentes. Vai lá, Ju, comenta pra gente o top 3 aí. Bom, a gente tem aqui, né, os itens mais frequentes. Então, em primeiro lugar ali, obviamente, o reajuste, né? Que é o principal foco aí das negociações. Em segundo lugar, aí, retomando o gancho da página anterior, aí, a contribuição para os sindicatos, que o João comentou. Então, como as contribuições deixaram de ser obrigatórias, os sindicatos tendem, né, a incluir isso no processo de negociação. Então, eles estão tentando, de alguma forma, ali, né, também discutir isso sem que eles sejam totalmente prejudicados com a reforma. Então, esse número aí tende a aumentar por conta dessa mudança com a reforma trabalhista. Em terceiro lugar, o piso salarial, que nós já falamos sobre ele também, mostramos os valores lá mediano e médio. É um item muito importante, ressaltando que quando a gente observa o piso salarial aqui nos itens mais negociados, são situações onde a empresa está negociando um reajuste para o piso acima do que está sendo aplicado, né, para os salários. Então, por isso que esse item está incluso aqui. Então, a gente vê que uma grande parte está negociando aí acima. Vou aproveitar só para interromper um pouquinho a Gil agora, porque apareceu uma pergunta muito legal aqui do Thiago, falando justamente sobre isso. Parece até que ele já tinha visto o estudo antes, porque ele perguntou, antes da gente passar a página aqui, sobre as contribuições. Das contribuições sindicais, né? Ele disse que perguntou se elas influenciaram também o fechamento das negociações, né? Sim. E aí ele perguntou também o quanto isso impactou nos números dos acordos fechados. Depois que a gente mudou de página aí, ele comentou que as contribuições estão em segundo lugar aí, né? E aí ele disse assim, as contribuições têm sido realmente uma pedra no sapato de muitas negociações.
E a gente fez um webinar ano passado sobre isso com o Dr. Reinaldo Fernandes, né? Ele falou um pouquinho da importância do sindicato. Então eu vou também mandar para vocês o link disso, para vocês retomarem. O Thiago também, se ele quiser, se ele estiver passando por um momento agora aí de discutir isso, de estar focado nesse assunto, vai ser importante assistir esse conteúdo, porque o Dr. Reinaldo lá explicou que é uma pedra no sapato, mas é importante, né? Às vezes é, às vezes não é. Ele explicou direitinho isso daí, por que o sindicato é importante, né? Mas se quiserem comentar um pouquinho aí sobre a contribuição sindical com o olhar agora do Thiago sobre esse comentário. A gente vê aí refletido os itens que entraram em pauta e possivelmente vão ser os mesmos itens que vão estar em pauta esse ano, principalmente agora no primeiro semestre. Então, assim, o reajuste, que é a maior parte dos acordos é com reajuste, mas a gente vê ali muito próximo dos reajustes a contribuição. Ou seja, quase todos os acordos que tratavam de reajuste já tinham também um item relacionado à contribuição com o sindicato. Então, assim, isso deixou de estar garantido, mas entrou em praticamente todas as negociações. O piso salarial também, como a Ju comentou, o piso ele é interessante porque é uma atenção especial que está sendo dada para a base da pirâmide. Então, para os cargos mais baixos ali, um sindicato procura negociar alguma coisa acima mesmo do que foi negociado do reajuste para a categoria como um todo. Então, vamos supor os auxiliares de produção, ali, aqueles cargos de entrada, que são beneficiados por essa negociação do piso. A ideia é diminuir a diferença salarial entre o topo da empresa e os cargos mais baixos, né? Tá bom. Um exemplo que você até comentou, né, João, em situações onde a empresa tem um piso salarial muito alto, por exemplo, algumas empresas têm um piso salarial que chega aí a R$2.000, às vezes até mais, isso acaba comprometendo a estratégia ali da empresa. Então, tudo tem que ser pensado já considerando esse valor do piso. Então, toda a estrutura de níveis, todo o comportamento da empresa em relação à tabela salarial tem que ser feito estrategicamente pensando nisso. Mais uma vez, a importância da pesquisa. Informação de mercado, Exatamente. é isso que eu ia comentar também. Tem mais uma pergunta aqui, eu vou aproveitar para a gente interromper o fluxo agora, para não ficar muito para frente e a pessoa não ficar sem resposta, tá? A Marcial, ou Márcia, não sei, Marcial. É que vocês não sabem desculpar, pessoal, que eles estão muito mais em contato com vocês aí, então... O Marcel perguntou aqui, ó. Olá, João. O que você pode comentar sobre os acordos coletivos com teto e qual a prática para quem recebe acima do teto? Perfeito. O sindicato está muito mais preocupado com essa questão que a gente falou aí do operacional, né, dos cargos da base. Então, a gente fala muito de piso e reajuste e a gente vê cada vez mais os acordos tendo um limite máximo também. Então, o acordo ele aplica, por exemplo, 4%, 4,5%, até R$11.000, ou até R$8.000. Para quem ganha acima disso, normalmente é um valor fixo, e isso é bastante interessante, porque para os cargos que estão acima desse patamar, se entende que eles entram naquela categoria do hipersuficiente, né? As negociações com esses cargos, com as pessoas que ocupam cargos que ganham mais do que esse valor, elas podem ocorrer de uma outra maneira, né? O sindicato entende que eles não precisam de um terceiro para interferir nessas negociações. Então, esse colaborador, normalmente que ocupa um cargo de coordenação acima, ele já tem condição de negociar com a empresa o salário dele. E aí isso pode ser feito de uma maneira muito mais estratégica, utilizando aqueles recursos que a gente falou, promoção, mérito, enquadramento. Então, a ideia, assim, se vocês conseguirem incluir esse teto nas negociações, isso é bastante estratégico. Isso possibilita, pelo menos para esse grupo que está acima desse patamar, vocês negociarem individualmente. E, por exemplo, o colaborador que já está acima do mercado ou que não teve um desempenho muito bom ou dentro do esperado, vocês segurarem a remuneração dele, conversarem, fazer um feedback. Então, é bastante interessante colocar esse item na pauta. Sim, inclusive nós analisamos essa questão, né, dos acordos que tiveram teto no ano de 2019, né? A maioria dos acordos não tiveram teto, justamente pelo fato da inflação não ter sido muito alta, então os sindicatos, né, mantiveram firmes ali em conseguir o reajuste para todos, né? Mas a gente sabe que tem empresas que conseguem trabalhar com essa questão do teto, então a gente observa ali, como o João comentou, alguns casos, empresas tipo um valor fixo, que vai ser pago, né, os que excederem o teto, e algumas empresas aplicam o percentual de reajuste sobre o teto, e daí esse valor é, né, a parcela dos demais que estão acima do teto.
Então, a gente também, inclusive, Marcelo, se você quiser mais detalhes sobre isso, você pode entrar em contato com a gente depois que a gente consegue te fornecer aí um dado até, inclusive, pela região, como se comportou aí essa questão do teto para as negociações, tá? Legal. Obrigado pela participação, Marcelo. O Lucas Trindade perguntou aqui, uma pergunta aqui, ó, agora a gente vai precisar... Ele perguntou assim, quais são as perspectivas, só um minutinho aqui, quais são as perspectivas para aumento real em 2020? Perfeito. Boa pergunta. Boa pergunta. 2020, assim, a gente tem visto a tendência, né? Comparando 2018 com 2019, os acordos bem abaixo, a proporção de acordos acima da inflação bem abaixo, né? Eu já tenho os dados de janeiro de 2020 e isso caiu ainda mais. A gente estava ali em 50%, né? Metade dos acordos em 2019. Para janeiro já foram só 25% dos acordos que fecharam acima da inflação. A tendência, a não ser que a inflação caia muito, o que pode acontecer caso, né, a capacidade industrial aí fique ociosa, né? A não ser que a inflação caia, a tendência é continuar nessa linha de baixa, né? A gente vê aí e acabar tendo menos acordos ainda do que em 2019 acima da inflação. Ok. Quanto aos acordos direto com os trabalhadores, eles são válidos? Quais são as implicações? É uma outra pergunta aqui do Daniel Cruz. Obrigada aí, pessoal, pela participação. A gente vai, na medida do possível, respondendo aqui. Tô vendo que tem muita pergunta. Então, eu vou, assim, na medida do possível, interrompendo aqui ó, o fluxo para a gente ir encaixando as questões de vocês. Essa pergunta é muito boa. Isso tem a ver também com a colocação do Marcial. Com a reforma, foi estabelecido também uma condição onde... para colaboradores que têm nível superior e ganham acima de um patamar, no determinado patamar salarial, estava em 11 mil, alguma coisa, precisa checar o número atualizado, mas a possibilidade de fechar um acordo individual. E esses acordos têm poder de acordo coletivo, vale como tanto quanto um acordo coletivo. Então, para essa determinada categoria de colaborador, vocês podem sim negociar os mesmos itens que são negociáveis em acordos e convenções individualmente. E isso é uma ótima estratégia. Isso pode ser negociado questões como, por exemplo, elegibilidade à hora extra. Então, por exemplo, um cargo de confiança, um cargo que está ali enquadrado nessa categoria, vocês podem negociar que ele não é mais elegível à hora extra, por exemplo, e colocar isso no acordo individual de trabalho. Legal. Eu estou recebendo aqui várias perguntas, a gente vai seguir um pouquinho com... Acho que vamos responder só do Thiago, que tem a ver com essa página aqui, e aí a gente vai seguir um pouquinho. Eu vou concentrar aqui as perguntas de vocês, então o Marlon, o Felipe, o Lucas também mandou outra pergunta aqui. A gente vai responder vocês, tá, pessoal? Um pouquinho mais pra frente, eu vou colecionando aqui as perguntas de vocês e aí no final eu passo para eles. Mas vamos só para do Thiago, que tem a ver um pouquinho aqui com essa página que a gente tá e a gente já dá andamento. Ele pergunta assim, ó, eu vou ler também exatamente como ele escreveu, tá? Tenho percebido uma reação muito rígida de alguns sindicatos que se recusam a realizar ou celebrar qualquer tipo de acordo coletivo sem que haja alguma contrapartida para o próprio sindicato, em forma de contribuição, né? Como evitar que esse pagamento não ultrapasse os limites legais? Isso tem sido um item, a gente viu aí pela proporção, né? Tem sido o maior empecilho aí para a conclusão das negociações. O sindicato perdeu muito poder com a reforma e o mecanismo que eles têm para conseguir de volta essas contribuições é através dos acordos e das filiações, né? Daí depende individualmente, mas de forma coletiva é nessa hora que eles estão se utilizando desse recurso. É uma negociação difícil porque principalmente ela não ocorre com muita coerência, né? A gente vê tanto por parte de algumas empresas como por parte de alguns sindicatos, não aquela postura de ganha-ganha. Vamos negociar aqui alguma coisa que seja bom para os dois, para os trabalhadores, para o sindicato, ou até para os três, né? Para os trabalhadores, para o sindicato, para as empresas. Essa postura possivelmente chegaria em acordos muito melhores, mas o que a gente vê muitas vezes é um cabo de guerra, né? As empresas, os sindicatos ali medindo força para ver quem quer sair ganhando sozinha, né? E acho que esse é um cenário onde nunca vai ser positivo, vai sempre ter um lado perdendo. E para isso a gente precisaria mudar o perfil e a forma com que as negociações são
conduzidas, né? A gente tem que chegar para negociar disposto a chegar em um acordo, né? Se a gente tiver, até o nome diz, é um acordo, né? A ideia é a gente encontrar o meio do caminho ali que sirva e todo mundo saia ganhando. Eu acho que a única solução para isso seria uma mudança mesmo na mentalidade da condução das negociações. As pessoas, tanto que representam as empresas como que representam os trabalhadores, estarem dispostas a chegar num acordo que beneficie ambos os lados. Daí vem a importância do relacionamento das empresas com os sindicatos, né? Inclusive, foi mencionado no podcast lá, que nós vamos passar o link depois, mas é muito importante que as empresas criem um bom relacionamento com os sindicatos, visando justamente isso, né? Atingir um objetivo ali que seja bom para todas as partes. Exatamente. Vamos passar então aqui, continuar no estudo. Ajuste mediano versus inflação. O que essa página aqui quer dizer para a gente? Como que eu posso olhar para essa página aqui e extrair uma informação para... Aqui a gente abre um pouquinho das informações dos reajustes. Lá no topo nós mostramos a média e a mediana do mercado em geral. E aqui a gente já detalha isso por estado. Então, aí vocês conseguem, de acordo com o estado onde, né, a empresa de vocês está localizada, onde vocês estão aí, vocês conseguem consultar como foi o reajuste mediano. E aí a gente cruza esse dado com a inflação. Essa inflação é referente a dezembro de 2019, 4,48%. Então, a gente consegue ver, né, como esses reajustes medianos se comportaram em relação à inflação por estado. Aí fica claro ali em quais estados se concentraram aqueles reajustes acima da inflação. Sim. Bom, reajuste mediano agora por estado também é aquela informação, mas no detalhe, né? Mais detalhadamente. Aqui a gente destaca, né, quais foram os maiores e menores. A gente tem ali nos maiores o Paraná e o Rio Grande do Sul, né, 4,8 no Paraná e 4,78 no Rio Grande do Sul, ou seja, bem acima dos 4,48%, né? E os menores ali, Tocantins, 4,08% e Pernambuco ali, 3,94%. Além dos outros estados onde nós detalhamos na tabela. Vocês conseguem consultar um a um aí o valor específico. Aí a gente vê a importância do detalhamento regional, né? Porque se a gente olha ali, os 3 primeiros foram estados da região sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, fecharam acordos bem acima dos outros estados. E contrário também, né? Ali na região norte e nordeste tiveram vários acordos no patamar mais baixo, ali em 4, 3,9. Então, aí vocês conseguem checar a informação que é mais pertinente para as suas unidades e ter um detalhamento maior. Legal. E aqui o reajuste mediano por atividade, né? Isso. Agora a gente separa, né, em outro critério aí, considerando as atividades, onde a gente também observa que tem um impacto grande aí. Então, os maiores ali ficaram transporte e armazenamento, construção civil, e entre os menores, papel, celulose, embalagem e extração de petróleo. Aqui também é importante observar, vocês conseguem procurar a atividade específica da sua empresa e ver como isso se comportou. Vocês conseguem digitar aí na barrinha de busca e verificar como isso se comportou, né, em relação às demais. Construção civil, então é só digitar aqui eu consigo encontrar, né? Exatamente. Ou procurar aqui pode rolando rolar a também, página, né? Legal. Exatamente. Bom, passando aqui adiante agora, vamos para expectativa de inflação. Aí sobre alguns comentários que nós tivemos, né, no chat, aqui nós estamos mostrando a expectativa para os próximos meses, né? Então aqui vocês conseguem acompanhar essa questão da inflação e como que está ficando essa expectativa. Nós vamos procurar manter esse dado atualizado, tá? Para que vocês tenham acesso sempre à informação mais recente e para se preparar estrategicamente, de acordo com a database de vocês, vocês conseguem ter uma previsão de como está se comportando o mercado. Aqui uma outra mudança muito importante aí na forma que nós estamos apresentando os estudos, né? Antes, quando os estudos eram aquele gráfico, um dado em PDF, ele não possibilitava essas atualizações, né? O estudo tinha uma versão fechada e você baixava ele lá e ele estava sempre estático, né? Agora, esse dado, por exemplo, a expectativa de inflação, é uma informação que muda toda semana. Então, a gente vai manter essa informação atualizada, a gente consegue, dentro desse mesmo link, substituir os dados aí conforme esses dados vão sendo atualizados e vocês vão consultar sempre a informação pertinente, né, ao mês referente à sua negociação. Legal, então
é bom manter esse link aí, salvar esse link em algum lugar para consulta, sempre que ele vai ser sempre atualizado, né? Então é pelo mesmo link, o estudo, os dados aí, eles vão sendo atualizados. Então salvem esse... E essa informação aqui, ela não... Se vocês olharem o relatório Focus, né, que é a informação oficial de inflação, vocês vão ver que não é exatamente igual. Por quê? Aqui a gente já está ajustando a expectativa de inflação para negociação, porque quando os acordos... A inflação demora um pouquinho para sair, né? Então, quando os acordos vão ser negociados, é sempre com base na anterior. Então, aqui isso já está ajustado, você já pode usar exatamente a do seu mês. Aqui tem a ver também com a pergunta que falava sobre a expectativa para esse ano, né? Possivelmente, esse ano, os acordos que vão ser negociados acima da inflação vão ser aqueles ali de abril, maio e junho, que principalmente abril e maio é onde pode acontecer aí a maior proporção de acordos acima da inflação. E depois o contrário, né? Por exemplo, se a gente olhar ali para novembro, né, tá um pouco distante, mas acontecendo o que está previsto ali em novembro, a chance de fecharem acordos abaixo dessa inflação também é grande. O Paulo Feijão mandou uma pergunta interessante aqui, se esses índices já estão considerando o impacto do coronavírus. Eles começam agora a considerar esse impacto. Quando a gente tinha as previsões anteriores, né, em novembro, dezembro ainda não estava previsto. Conforme isso foi se intensificando e atrapalhando aí a atividade econômica na Ásia, agora na Europa, chegando agora no Brasil, isso começa a ter um impacto cada vez maior, já começa a influenciar nas previsões de crescimento do PIB e também da inflação. Justamente Então, por isso a gente viu valores mais altos aí no início do ano. E justamente por isso também, Paulo e o pessoal que está aí acompanhando a gente, é importante guardar esse documento aí atualizando, porque a gente vai colocar, né, todas as... Sim, a gente vai atualizar mensalmente. A expectativa, né? E ele disse, complementou que é um pessimismo forte para os índices e isso impacta diretamente, isso impacta com certeza, então é um dado aí que provavelmente vai se oscilar, né, durante esse ano. A expectativa que existia para esse ano já caiu muito, assim, né? A gente já viu aí, tem muitas empresas paradas na Ásia, e isso interfere também, como a gente tem uma cadeia de suprimentos global, né? Isso interfere na produção aqui do Brasil. A gente tem alguns clientes, né, que estão com atividades prejudicadas, produção parada, então, com certeza, esses resultados que eram previstos para esse ano vão ser bastante impactados. A Meire Vera perguntou aqui, por que no meio do ano a inflação é sempre menor? A inflação segue alguma sazonalidade, mas tem eventos, a gente está falando aí da inflação acumulada. Então, o que acontece? Se lá no ano passado teve algum mês que teve algum evento que impactou, então, por exemplo, novembro de 2019, a gente teve a questão da carne. Isso vai entrar na negociação desse ano por um tempo, né? E depois ele deixa de contar. Então, a gente está sempre considerando 12 meses para trás. Então, eventos que aconteceram nos últimos 12 meses interferem na minha negociação de agora. Que a gente está negociando uma reposição do poder de compra em relação a tudo que aconteceu nos últimos 12 meses. Então, existe sazonalidade e também impactos de eventos pontuais. Por exemplo, no ano que a gente teve a greve dos caminhoneiros, esse gráfico de previsão da inflação era bem diferente. Assim, a gente tinha um patamar bem baixo e de repente subia bastante, assim, de um mês para o outro. E depois, no ano seguinte, isso inverteu, porque daí aqueles meses que tiveram inflação bem acima da média, eles entraram na conta até um determinado mês, depois deixaram de fazer parte. Então, tem sempre eventos pontuais aí interferindo nesses dados mês a mês. Legal. Vamos seguir aqui. Só vou lembrar o pessoal que ficou sem resposta aí que vocês não vão ficar não, tá? Eu vou voltar depois para responder também tudo que vocês mandaram. Vamos só seguir aqui no estudo. Bom, acabou. Eu queria só que vocês comentassem um pouquinho, vocês já falaram um pouquinho da importância, né, de a gente acompanhar um estudo como esse, que traz informações de um cenário que
a gente pode olhar assim, ele já passou, mas é importante para se programar para os próximos, né? Os clientes da consulta salarial, eles têm acesso a mais informações do que esse estudo aqui? Sim, com certeza. A gente tem aí, né, com essa parceria com a FIP, possibilidade de fornecer vários tipos de informação, informações mais atualizadas, informações com detalhamento por região, por atividade. Então, se vocês precisarem de algum suporte, podem entrar em contato que a gente vai verificar a melhor forma de atender e passar os dados mais recentes, tá? Legal. Aqui a gente compilou as principais informações, mas a gente tem no detalhe mesmo, por exemplo, valores de benefícios negociados. Então, se você tiver com alguma questão que está impactando a sua negociação, precisar saber o que isso tem sido negociado no mercado, a gente consegue checar essa informação mês a mês e dar a resposta para vocês, tá? Aí, lógico que vai ser um suporte pontual, então a gente vai ter que vocês passem para a gente o detalhe do que vocês precisam para que a gente possa checar isso. Legal. Agora vamos voltar às perguntas. Eu vou ler exatamente como mandaram aqui para vocês conseguirem entender a ideia, né, da pergunta mesmo. O Felipe Leona mandou aqui pra gente. Bom dia, pessoal. Em uma situação de enquadramento em meio à aplicação CCT, qual é a sugestão de vocês? O enquadramento ideal é que ele seja avaliado individualmente, então ele não entra nesse caso, né? Se for um enquadramento geral, por exemplo, a empresa como um todo está muito acima do mercado, aí é importante negociar, levar essa informação para o sindicato e tentar chegar numa negociação que ajuste isso no longo prazo, né? Isso é uma situação bem complexa, é bastante difícil de resolver isso. Precisa de boa vontade dos dois lados, assim, para conseguir chegar num acordo. Muitas vezes isso pode, infelizmente, a gente já viu, né, situações como essa fecharem empresas, porque a empresa como um todo está muito fora do mercado, um concorrente novo chega e compete muito mais competitividade, equipamentos mais modernos e mão de obra diferenciada, com um patamar salarial diferente, isso compromete a competitividade daquelas empresas, isso precisa ser trazido do sindicato. Hoje a gente vê as negociações acontecendo muito como um cabo de guerra, né? E a gente precisa subir esse nível da negociação, a conversa precisa ser estratégica, né? Tanto a empresa quanto os sindicatos precisam estar com boa intenção de chegar num acordo, e esses dados eles são relevantes, né? A gente falar de situação econômica da empresa, resultados, tanto com os colaboradores como com os sindicatos, a gente sabe que muitas vezes o colaborador não está pronto para entender esses dados, mas é um trabalho nosso de educação, né? De fazer esse treinamento e trazendo essas informações para a pauta, para cada vez mais a gente conseguir chegar numa negociação que seja ganha-ganha. O Marlon Comitri mandou aqui. Hoje, em convenções coletivas, tem sido comum a negociação de cláusulas que suprimem os direitos de negociação dos itens da reforma diretamente, como, por exemplo, banco de horas, teletrabalho, entre outros. Notaram o impacto nesse sentido neste ano de 2019? Tem algumas, né? Não está ali entre os itens que a gente comentou, que a gente focou nos principais, né? Nos itens mais negociados, mas tem sim, se vocês verem lá no gráfico, outras questões que estão sendo avaliadas. Se você tiver com algum impacto o sindicato estiver te pedindo, né, um item como esse, a gente pode checar na sua categoria, na sua região, como que isso está acontecendo. Mas o ideal é fugir, né, desses itens, né? Senão a gente acaba perdendo a reforma, né? Toda a flexibilidade que foi a duras custas aí negociada, né? Se fecha um acordo desse tipo, isso acaba comprometendo. A gente já viu, a gente já trabalhou aqui com várias empresas que tinham acordos muito complicados. Acordo de aumento automático, por exemplo, é uma coisa que complica a administração salarial no longo prazo. Então, tem alguns itens específicos, esse que você citou entra nessa categoria, que, assim, mesmo que tiver que oferecer uma outra contrapartida, um benefício melhor, um reajuste diferente, entrar com PLR, ele é muito complicado no longo prazo. Então, o ideal é tentar oferecer outra coisa para tirar isso da pauta. Bom, o Lucas Trindade, que ele tinha comentado se a gente acredita que na grande maioria dos reajustes, né, se eles respeitam o INPC ou consideram algum outro aumento real.
Uhum. A gente, acho que não sei se ele acompanhou, a primeira parte da nossa conversa foi sobre isso, né? No 2018, a maioria dos acordos estava com um aumento real, acima do INPC. 2019, metade dos acordos eles estavam exatamente no INPC, e aí a gente teve uma distribuição da outra parte, né? 25% mais ou menos abaixo e 25% acima. E para esse ano, os dados que a gente já tem de janeiro, a maior parte dos acordos na inflação. Muito poucos acordos com ganho real. Tá. Só um parênteses aqui, esse conteúdo, esse webinar vai estar gravado, tá? Eu vou mandar para vocês o link, vocês vão ter acesso. Então, essas perguntas, se vocês precisarem depois consultá-las ou, sei lá, para alguma discussão, algum tema, sem precisar retomar alguma coisa que a gente comentou aqui, esse link vai estar gravado no YouTube. Eu vou mandar também o link para vocês, todos que participaram aqui ao vivo com a gente. Então, fiquem tranquilos que tudo isso vai estar registrado e vocês podem consultar também depois, tá? O Creso Correia comentou aqui: vocês acreditam num aumento significativo de cláusulas sociais para 2020? Olha, o momento econômico não está propício para isso. A gente acha que muito provavelmente os acordos vão ser bem conservadores em 2020, com pouco aumento real, mais focado em questões que não oneram tanto a folha, né? Remuneração variável, a tendência é ser bem conservadora aí. Segurança do cenário econômico também, então... O momento não está propício, não. Tá. A gente tem uma pergunta interessante aqui, ó. Em relação aos itens negociados em 2019 e 2018, é possível estimar um aumento significativo de prêmios e abonos ao invés de reajuste e aumento real? Perfeito, perfeito. Isso é possível, sim, a gente ver o impacto desse tipo de item na negociação, e é uma coisa que a gente recomenda, tá? Como a gente disse no começo, como consultoria, a gente defende que as empresas procurem pagar de forma mais estratégica. Isso envolve desde a avaliação de desempenho e a avaliação individual dos reajustes, mas também os itens, né? Também dentro do acordo dá para ser estratégico. Vocês podem propor na negociação contrapartidas, né? Então, por exemplo, a empresa já está acima do mercado, a gente já viu muitas negociações onde se negocia um reajuste abaixo da inflação e em contrapartida se oferece um incremento no PLR, uma remuneração que tem conexão com o resultado do negócio. E aí é muito importante esse PLR ter indicadores fortes, né, e que representem mesmo o resultado da empresa. Isso vai possibilitar, por exemplo, até para o lado do trabalhador, num ano ruim, a empresa não ter que fazer tantas demissões, que a maior parte da remuneração vai estar ali, ou uma parte da remuneração vai ser variável, então a empresa consegue pagar mais no ano bom e pagar menos no ano ruim. Legal. O Fernando Lopes mandou aqui pra gente. Vou ler também a pergunta dele, que tá um pouquinho comprida. Como gerenciar os reajustes salariais provenientes dos acordos em relação à equiparação salarial prevista em lei? Como evitar que os reajustes frequentes elevem o salário de contratação de novos colaboradores? Perfeito. A melhor forma de fazer isso é através de um plano de cargos e salários. Agora, com a reforma, isso ficou oficializado, simplificou um pouco aquela regra de ter que registrar o plano de cargos e salários. Não precisa mais, né? Basta comunicar esse plano para os colaboradores e esse plano está em vigor efetivamente na prática, né? Mas a ideia se você tem uma política, um plano com regras estabelecidas, como vão funcionar os reajustes, quais os itens, em quais meses eles ocorrem, quais os critérios para evolução salarial, tudo isso estiver comunicado para os colaboradores, isso tem valor. Você pode usar isso numa defesa, uma eventual reclamação trabalhista, e isso agora está oficializado. Então, o ideal mesmo é construir um plano bem sólido, um plano bem feito e comunicar isso para os colaboradores de uma forma envolver a liderança também, para que na prática o que aconteça no dia a dia reflita o que está no plano. O que pode prejudicar essa estratégia se uma coisa estiver desenhada só no papel e na prática estiver funcionando de uma maneira diferente. Agora, se você tiver um plano e esse plano estiver sendo seguido, isso vale e você consegue se defender. Legal. Jefferson mandou uma pergunta também, ó. Considerando a previsão da reforma de se estabelecer acordo diretamente com o sindicato, prevalecendo sobre a legislação,
vocês já viram algum caso de redução de salário nominal com a adoção de remuneração variável, garantindo no mínimo a remuneração já recebida? A gente viu, mas vinculado à redução de jornada. Redução salarial sem redução de jornada a gente não viu, mas de forma indireta isso ocorre, tá? Porque quando você fecha um acordo abaixo do INPC, é um acordo de redução salarial, porque o INPC é a inflação, né? Então, se você tiver, por exemplo, a inflação está em 4, você fechou um acordo em 3, isso é um acordo de redução salarial. Não na prática, né? Você não está no absoluto ali reduzindo os salários, mas você está reduzindo o poder de compra do colaborador e o mercado está crescendo e você não, então é uma redução salarial. Aí, considerando essa possibilidade, sim, muitos acordos com redução salarial. Inclusive, a gente viu em 2019 alguns acordos com zero de reajuste. Então, foi um acordo assim, a inflação foi 3 e pouco e o acordo foi zero. Então, foi uma redução salarial de 3%. Isso teve como contrapartida uma implementação de um benefício e, em alguns casos, PLR. O Thiago mandou uma pergunta aqui que eu achei muito interessante porque a Ju tinha comentado alguma coisa sobre isso. E eu queria que ela retomasse agora essa análise que ela fez. O Thiago disse assim: percebi no relatório de vocês que quanto menor o reajuste salarial, maior é o ganho com benefícios como alimentação, por exemplo. Por quê? Sim. É uma forma que as empresas têm buscado de suprir, né, essa questão do reajuste. Então, quando ela não tem a condição de propor esse reajuste, né, ou acima do INPC, ela tenta trabalhar em outros itens que aí entrariam os benefícios, né? A alimentação, nós sabemos que é um benefício muito valorizado, né, nas empresas, pelo público operacional principalmente, que é o que sofre diretamente com o impacto desse reajuste. Então, as empresas tentam dessa forma, né, suprir essa perca aí no reajuste. Então, realmente, conforme menor o reajuste, as empresas, né, em contrapartida, estão utilizando outros itens aí na parte de benefício. Legal. Tá acabando, tá, pessoal? Parecendo na escola, né? A Nádia Gonçalves mandou aqui, ó. Qual a recomendação quando a empresa opta por dar mérito, ocorrendo no mês de abril de 2020, data base da negociação é novembro de 2019, e a mesma não possui previsão de ser concluída e tradicionalmente sai em atraso? Qual é a recomendação de como tratar a remuneração do empregado? Isso complica um pouco, porque a ideia é assim, eu já apliquei a negociação coletiva e aí eu vou utilizar uma parte da minha verba para aplicar a individual, né? Agora, se a coletiva ainda não aconteceu, isso dificulta, porque vamos supor que eu apliquei toda a minha verba disponível ali para negociação individual, só que quando eu finalmente fecho a coletiva, entra um item que não estava previsto ou acima do que estava previsto, isso compromete daí todo o orçamento da empresa, né? Então, nesse caso, o cenário não ajuda, né? O ideal seria ser mais conservador e reservar uma parte da verba que estava destinada para negociações individuais por precaução, né? Porque pode entrar algum item na negociação retroativa aí que você vai ter que cumprir. Então, e como muitas vezes o orçamento é o mesmo, né? O orçamento de folha, principalmente para multinacionais, né? Que tem que fazer aquela previsão, reportar para fora. E aí, como que você vai explicar que você vai estourar orçamentos porque uma coisa que não estava prevista entrou na sua negociação do ano passado? Então, seria importante ser conservador aí, ter uma reserva para esses casos, né? Provisionar um valor para possíveis itens não previstos. Até uma recomendação do Dr. Reinaldo, né, que ele faz, que esse tipo de situação, greve, tudo isso tem que estar na ponta do lápis também, né? Tem que estar no planejamento, no budget da empresa. Tem que reservar já um gerenciamento de risco. Então, isso que você comentou também entra nesse pacote. Pessoal, a gente está estourando o nosso tempo aqui do webinar. Tem gente que mandou mais pergunta. Eu vou depois pedir para a Ju e para o João aqui responderem por e-mail para vocês e entrar em contato. Se vocês também quiserem entrar em contato diretamente com a gente aqui para conversar sobre algum tema, tirar alguma dúvida específica. E é isso aí, pessoal. Quero agradecer a participação de vocês. Obrigada, agradeço a todo mundo que acompanhou aí também. Tá? Exatamente. Queria agradecer também vocês por estarem conectados aí, assistirem ao vivo e acessem depois o gravado, baixem o estudo, vejam o podcast, entrem em contato com a gente está aqui para ajudar e vamos crescer junto. É isso aí. Obrigada, Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau.